A gente tem essas imagens desse exato momento, então, que a mãe pega ali o filho de forma brutal. Ela que não tem a guarda da criança, é bom a gente reforçar isso. A guarda da criança está com o pai e com a avó. E nesse exato momento, ali em Santos, no litoral paulista, ela chega, então, muito apressada, como a gente vê no começo das imagens, e arranca o garoto que resiste. Todo o tempo ele resiste ir para os braços da mãe, mas aí em um determinado momento ela consegue e coloca a criança no caso. E o que chama a nossa atenção é que, assim, o menino, ele mora na cidade, ali em Santos, com o pai e a avó, que compartilham a guarda da criança, e a mãe mora em São Paulo, na capital paulista, e há 3 anos ela não está mais com essa criança e só faz ali visitas de 2 em 2 meses. E recentemente ela chegou até a ameaçar levar o filho para Aracaju. Só que, relembrando, como ela não tem, então, a guarda do menino, o ato é crime, e é crime de subtração de incapaz, que tem pena de prisão de 2 meses a 1 ano. E é um caso, então, que vem ganhando uma grande repercussão e que a gente segue por aqui, até conversando agora com a advogada Ana Brocanello, ela que é especializada em direito de família, para a gente entender melhor esse caso, né, doutora? Já quero começar aqui te perguntando, para a gente esclarecer, porque está rolando muitas dúvidas em relação a esse crime. O que seria a subtração de incapaz? Bom dia e bem-vinda aqui ao Manhã Band News. Bom dia, Patrícia, bom dia, Regina. A subtração que todo mundo conhece, né, que é aquela história do sequestro internacional de criança. Os pais não sequestram, eles subtraem. Então, eles levam para si quando eles não têm aquele poder de estar junto. Então, essa mãe não tem a guarda, ela tem o direito de convivência de 2 em 2 meses, pelo que nós estamos sabendo, de manter ali aquela criança consigo no fim de semana. Pelo que eu estou sabendo do caso, ela teria que fazer visitas assistidas justamente por questões ali de maus tratos. Então, ela teria que fazer essa convivência, né? Estar junto com a criança desde que fosse acompanhada. Então, ela teve uma tentativa, aí a última tentativa dela de levar a criança consigo tinha sido na Páscoa, o pai conseguiu detê-la no meio do caminho, mas agora ela acabou pegando a criança e, segundo consta, está a caminho de Aracaju. Doutora, deve estar dentro do estado. Oi, desculpa. Não, claro, a gente está acompanhando as imagens. O que mais também choca, deixa a gente aqui muito tocado, é como a criança resiste em ir com a mãe. Ele se joga no chão, em certo momento ele se joga no chão, testemunhas disseram que ele gritava vovó, vovó, não quero, não quero, e a mãe levando. E aí, a gente segue apurando esse caso, mas claro que se trata de um caso que já vem sendo acompanhado pela justiça, e aí eu queria entender em que condições essa mãe pode estar, né? Eu sendo mãe, a gente fica pensando, né? Quando que uma mãe perde a guarda de um filho e só passa a ter a chance de ver esse filho a cada 2 meses com monitoramento de uma outra pessoa? São casos raros, né, doutora? São casos que não só, né, no caso de mãe quanto pai, eles dependem, normalmente ocorrem quando há violência, sinais de maus tratos. Este pai entrou com um pedido de guarda, dizendo que a criança havia vindo doente há 3 anos atrás. Provavelmente foi feito todo um estudo psicossocial, psicólogos, assistente, deve existir laudo médico comprovando, às vezes, violência física, questões psicológicas, né, dessa situação. E a criança, é óbvio que ela vai resistir, independente de qualquer situação. Foi pega de susto, numa situação de violência, talvez ela não tenha nem visto quem era que estava puxando, né? Está acostumada, ela está sendo educada, convive, tem a sua rotina ali com aquele pai, com aquela avó, né? E dentro dessa situação, a gente não sabe realmente como que chegou neste ponto, mas provavelmente foi por maus tratos, a ponto de que ela só pode estar, né? Essa criança só pode estar com a mãe e a mãe com esta criança diante de terceiros para garantir a integridade física, né, do menor ali em questão, no caso esse menino que agora foi sequestrado pela mãe.
Doutora, e esse caso também chama muito a nossa atenção, porque como a gente já relatou por aqui, não é a primeira vez que surgem ameaças do tipo, né? Como parece que ela estava mandando fotos até de passagem aérea para Aracaju, ameaçando que faria isso com a criança, né? Que levaria o menino junto dela. Mas, doutora, agora fica muito a dúvida, lógico, ainda está sendo procurada, né? Tanto esta mãe quanto a criança, mas do que deve acontecer daqui em diante. Né, essa criança sendo encontrada, né, junto com a mãe, o que essa mulher, como que vai ser esse julgamento, o que passa a acontecer daqui para frente? Vão ser abertas duas frentes, uma questão é a criminal da subtração de incapaz e a outra questão vai ser na vara da família, na questão dessa guarda. Provavelmente, dentro da vara da família, haverá suspensão dessa convivência, então ela vai perder o direito provavelmente, inclusive, de estar com a criança de 2 em 2 meses diante de terceiros, porque ela já comprovou que ela não cumpre os requisitos mínimos para essa convivência de uma maneira pacífica, né? Que este ato dela acabou prejudicando ela até nessa convivência. Então, provavelmente, ela vai ser considerada um mal para essa criança, isso pode ter consequências psicológicas, então até haverá a suspensão dessa convivência. Em relação ao processo criminal, vai ser investigado, vai ser aberto um inquérito após, né, um processo criminal mesmo, e ela poderá, inclusive, responder aí com a questão da reclusão de 2 meses a 1 ano, mas isso correrá na esfera criminal e não na área da família. Doutora, a gente ainda está acompanhando as investigações porque essa criança ainda não foi localizada. O pai já registrou boletim de ocorrência, já pediram a devolução da criança, o Ministério Público já deu parecer favorável, mas imagina-se que ela ainda esteja em São Paulo ou a caminho de Aracaju. O que acontece se essa mãe não devolver essa criança, doutora? Ela terá um mandado de busca e apreensão da criança, né? Então ela vai ser procurada dentro do território, né? Como que é assim procurada? Se alguém ver esta mãe com essa criança, poderá denunciar e quando ela for encontrada, a criança vai ser retirada dela, devolvida ao pai e à avó e ela vai ser encaminhada às autoridades policiais para assim poder responder sobre essa subtração de incapaz. E, doutora, ainda olhando para os possíveis crimes, né, que essa mãe pode responder, tem a questão da subtração de incapaz, que a doutora já compartilhou aqui com a gente, mas a gente também fica se questionando em relação até à forma que ela puxa ali a criança, né, que ela afasta a avó, se também poderia surgir algum outro crime em relação à agressão para essa criança, para essa avó que também estava ali. Sim, provavelmente quando esta criança retornar, né, que ela for encontrada, verificarão o estado físico dela, se houve realmente maus tratos, se ela está machucada, pode ser ou não que ela venha fazer um laudo no IML, e se essa criança estiver machucada, sem comer, com algum indício de maus tratos, ela também responderá pelos maus tratos ao menor. Agora, doutora, é nítido que essa mãe recebeu ajuda de outras pessoas para esse plano de capturar o filho. Você vê que tem um carro ali vermelho já na espera, com o motorista no volante. Testemunhas disseram que 2 pessoas estavam dentro desse veículo. E essas pessoas podem responder também criminalmente por essa ação? Elas responderão igualmente, né? Por subtração de incapaz, direto ou indiretamente, elas estão envolvidas e poderão responder sim ao crime de subtração. E doutora, a senhora que acompanha, né, imagino que muitos casos, se não iguais ou parecidos, a gente fica se questionando também se esse caso de alguma forma pode ter alguma reviravolta. A gente sabe que é muito difícil ali, olhando pela lei, uma mãe perder a guarda, tem que ter ali toda uma comprovação do que estava acontecendo, né? Da criança não se sentir segura, né, ali com a mãe, por isso, então, a mãe perdeu a guarda da criança, mas também me chama a atenção esse desespero, né? Com que ela vai ali e ela pega essa criança, enfim. A doutora já acompanhou algum caso parecido com esse, que teve alguma reviravolta de alguma forma? A grande questão aqui é que não é um processo novo, ok? Se fosse um processo muito recente,
eu poderia dizer até que estaríamos ali podendo ver uma questão de alienação por parte de um pai, né, ou de algum familiar, e que conseguiu ter momentaneamente revertida esta guarda a seu favor, né, esse domicílio também ao seu favor, e que essa mãe, num desespero de um processo muito recente, vendo que perderia o filho por alguma situação, o subtraísse. Mas eu acho complicado, após 3 anos, com alguns estudos, com já situações demonstrando isso, de que haja uma reviravolta. Eu acredito mesmo num ato de desespero, numa situação onde ela está vendo que ela está perdendo realmente alguma situação, né? Ou mesmo até num caso, é complicado falar isso, mas num caso de vingança contra esse pai, contra esse ex-companheiro, esse ex-genitor, essa família, realizar isso. O que eu lamento, né, o que me dói muito nessas situações são as situações das crianças. A gente não tem ideia do que isso vai levar, né, psicologicamente para essa criança, para esse adulto, o quanto de insegurança poderá este ato, este processo tão litigioso causar ali no final. É complicado a gente chegar nesse momento, existem muitos casos, e nos meus particulares eu sinto assim, uma dor muito grande quando a gente chega nesse ponto de ter que suspender realmente convivência, porque é o melhor para isso. O ideal é que houvesse um equilíbrio de convivência, mas a gente está vendo que talvez não seja possível. Em muitos casos é difícil, né? É terrível para todos os lados, pior ainda para essa criança, não só agora, mas até no futuro também dessas relações. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pela análise. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, agradeço. Valeu.